Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que todos tenham passado uma excelente semana. Hoje nós vamos dar início ao Alicerce do Paraíso, volume 2, tá? O ensinamento que eu escolhi foi Religião e Mandamentos. Então vamos lá para o nosso estudo? Religião e Mandamentos. Assim como a política, as religiões também podem ter caráter liberal ou autoritário. A maioria das religiões tradicionais é do segundo tipo. Os inúmeros mandamentos que possuem, preconizando o que deve ou o que não deve ser feito, mostra que são opressoras, de caráter sojo. Para quem não sabe, sojo, tem aqui uma nota de rodapé, tá? Neste caso, refere-se à religião de caráter fundamentalista, de preceitos rigorosos que preza pelo bem-estar do indivíduo acima do bem-estar da sociedade. Nossa religião, por sua vez, quase não tem mandamentos e é realmente liberal. Os mandamentos da religião assemelham-se às leis da sociedade. O fato de o ser humano conter o mal por meio das leis não é correto. Se o ser humano for realmente íntegro, esteja onde estiver, mesmo no local onde não vigorem leis reguladoras, jamais praticará o mal. Este é um verdadeiro ser humano. Os mandamentos podem ser considerados as leis das religiões. Caso se consiga praticar corretamente a fé apenas por meio deles, é porque a fé não é verdadeira. Apesar dessa observação, sabemos que no tempo dos povos primitivos, sendo a inteligência humana pouco desenvolvida, não havia condições de se compreender realmente a religião. Por conseguinte, foi necessário controlar o mal por meio de mandamentos. Está claro, pois, que a religião de uma época de cultura elevada, que avançara ao ponto de levar o ser humano à verdadeira compreensão da vontade divina, não mais necessitará valer-se das punições chamadas mandamentos. Ela será, de fato, a religião capaz de construir o paraíso terrestre, o mundo de eterna paz. 17 de dezembro de 1949. Então, será que todos somos seres humanos íntegros, que cumprimos as leis ou que realmente fazemos porque não sentimos vontade de praticar o mal? Eu escolhi esse ensinamento porque na época que eu estava me tornando ministra, aconteceu um fato que me fez repensar nos meus valores, me fez repensar nas minhas atitudes. Eu estava sendo preparada, então a gente tinha um superior meu que às vezes a gente precisava ir participar de cultos em outras regiões, em outras unidades. E era comum, pelo menos uma vez por mês, a gente ia de um lugar para outro. E nessa ocasião em específica, a gente precisava passar por várias unidades, então era tudo muito contado o horário. Estava tudo muito regrado, então a gente não podia demorar muito numa unidade, porque atrasaria o da próxima. E aí teve um determinado momento que a gente estava em cima da hora. E aí, em São Paulo tem uns radares, né? E eu lembro bem que era o máximo da velocidade permitida era 50 por hora, 50 km por hora. E aí teve um pedaço que eu sabia que não tinha radar, então acelerei e fui para 60. Na hora o superior falou assim, calma, a gente vai chegar no horário, não precisa acelerar. Aí eu olhei para ele assim, tentando me defender, né? E falei assim, mas não tem câmera, não vai acontecer nada. Aí ele falou assim, não tem câmera, mas Deus tá vendo. Aí eu parei, o que ele quis dizer com isso? Falei assim, caramba, é verdade, né? A gente não é porque não tem uma punição que a gente tem que fazer o mal. Se a gente fazer o que sabe que está errado. Eu sabia que o limite de velocidade era 50 por hora, porque aumentei para 60. Entendeu? Isso é índole, isso é caráter. Então eu comecei a analisar as coisas que eu estava fazendo. Eu estava fazendo porque tinha regras, eu estava fazendo daquela forma porque eu ia me tornar ministra e eu tinha que ser o exemplo, ou realmente eu estava fazendo porque aquilo era do meu íntimo, eu era um ser humano bom.
Então a gente tem que começar a analisar as nossas atitudes. Foi um exemplo muito pequeno. Talvez muitas pessoas já passaram por essa situação. Já tinha feito isso antes, não vou mentir. Mas naquele momento que ele falou para mim, eu fiz uma reflexão profunda nas minhas atitudes. E é exatamente isso que Meshama fala, que na igreja messiânica não existe regras, não existe leis, não existe mandamentos. Exatamente porque a pessoa ela tem que fazer, ela tem que ser um ser humano melhor, ela tem que ser um ser humano bom, ela tem que ser um ser humano íntegro. Não porque leis, porque Deus está vendo, porque vai ser punido, porque a sociedade vai criticar, mas fazer porque ela não sente vontade de fazer. Porque ela é um ser humano bom, porque ela cumpre todo aquele processo de uma forma natural. Então é isso que nós devemos fazer. Analisar as nossas atitudes, analisar a forma como que a gente vive na sociedade, se a gente pratica esses maus, às vezes são pequenos, mas que dizem muito a nosso respeito, ao nosso caráter, é a nossa índole. Então a gente começar a analisar isso. Tem aquele negócio, né, dar o jeitinho brasileiro. Não, o jeitinho brasileiro não é o correto a ser feito. A gente tem que fazer o correto, sem precisar que as pessoas, sem precisar ter a opressão que alguém está olhando, que alguém vai me criticar se eu estiver fazendo. Eu vou fazer aquilo da forma simples porque eu gosto, porque eu não tenho vontade de praticar coisas ruins, eu não tenho vontade de praticar o mal. Então, acho que é isso que Meshama quis dizer. É bem profundo esse ensinamento, estudem, dêem uma lida. Tem várias outras coisas que vocês podem adaptar. Eu falei esse exemplo porque aconteceu comigo, mas que mudou muito a minha maneira de ver as coisas, o meu raciocínio em relação às coisas. Porque eu achava que era uma coisa pequena, mas não é. Se eu sou capaz de fazer uma coisa pequena nesse modo, eu posso ter coragem de fazer uma coisa grande e não achar que eu estou fazendo errado. Então comece a analisar as atitudes. E às vezes a gente não está conseguindo evoluir, as coisas não estão indo para frente, exatamente por causa dessas pequenas atitudes que nós temos. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Obrigada. Fique com Deus e dá uma curtida lá no Instagram, tá bom? Obrigada.